Que a gente vai trazer agora informações ao vivo. Sabe por quê? Até o fim deste mês, Manaus deve alcançar a marca de 1 milhão de veículos nas ruas. É o que aponta um especialista em trânsito. Um número que representa um crescimento, mas também um desafio para a mobilidade urbana aqui da capital. Deixa eu conversar aqui com a nossa repórter. Pode colocar aqui no telão, por favor, Débora Christi, que vai trazer para a gente todas as atualizações sobre esse assunto. Débora, Manaus já tem um trânsito bem caótico, né, minha amiga? E agora, como é que fica com tanto carro? Tô contigo, boa tarde, bom sábado. Boa tarde, Alisson. Muito boa tarde para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. Alisson, meu amigo, como você falou, quando a gente fala de trânsito, a gente fala de um trânsito caótico aqui na capital amazonense, né? Porque a gente percebe que a movimentação é intensa e com essa quantidade de veículos, que no mês de março chega a 1 milhão de veículos, Alisson, que trafegam na capital amazonense. E a gente sabe que se aumenta esse número, claro que vai aumentar também o índice de acidentes, de pessoas que morrem aqui por conta desse trânsito, por conta da quantidade de carro e principalmente para pedestre, né? Porque quer atravessar, só que infelizmente acaba não conseguindo, é difícil. E para a gente falar, Alisson, sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o especialista em trânsito, ele que é engenheiro, o seu Manuel, que vai falar aqui com a nossa equipe. Obrigada pela sua participação. Esses números, seu Manuel, eles impressionam, né? 1 milhão de veículos que trafegam aqui na capital amazonense. Eu queria que o senhor falasse pra gente, ao seu ver, como é que o senhor analisa essa quantidade de veículos? Boa tarde, telespectador, boa tarde, Alisson. Né? Isso prova que Manaus é uma cidade para o automóvel. Né? Nós temos 2 milhões e 200 mil habitantes para uma frota de 1 milhão de habitantes, de veículos. Nós temos 2,2 carros por habitante. Nós comparamos isso das grandes cidades onde o transporte coletivo ele é dado como prioridade, onde o índice de engarrafamento é menor, onde a participação da população ela utiliza mais o transporte coletivo e o transporte coletivo ocupa parte desse sistema viário, os números são outros. Manaus hoje está ocupando em torno de 82% do seu sistema viário para o transporte individual, entre carros e motocicletas. Apenas 2% da frota transporta em torno de 52% da população que utiliza o transporte público. E esses 82% transportam quase 30% somente da população. É por isso que ano passado nós fomos os campeões de acidente durante esses 24 anos, desde 2020. É por isso que nós matamos em torno de quase 52% desses números de vítimas do ano passado sendo motociclista. Foi por isso que nós matamos em torno de 30% o pedestre que tenta andar na cidade de Manaus e ele não tem segurança, ele não tem calçada, ele não tem acesso. O deficiente, a mulher grávida, a criança, a pessoa de baixa mobilidade, enfim, as pessoas que moram em Manaus, elas não são dadas prioridade para que elas possam caminhar com segurança, com acessibilidade e, acima de tudo, integração. Tem jeito para isso? Sim, claro que tem. Nós temos que adotar medidas efetivamente que venham melhorar a segurança viária, a segurança do pedestre, a segurança do usuário do transporte coletivo, a segurança do motociclista. O motociclista precisa ser tratado diferencial. Nós temos São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos Salvador, na Bahia, que já está tratando o motociclista como um ente importante no sistema viário, no aspecto de dar condições para que ele possa efetivamente trafegar com segurança, possa melhorar o índice de mortalidade. E o pedestre é investir na caminhabilidade. Fechando, como nós vamos melhorar isso? Através de um transporte coletivo mais eficiente, mais atrativo, mais seguro, mais acessível, mais integrado e, acima de tudo, mais seguro para a população.
Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esses impactos. O que os governantes eles podem fazer em relação a esses números? Eles precisam priorizar o transporte público. É fundamental que se faça investimentos para que a população utilize mais o transporte coletivo urbano diariamente. À medida em que a cidade hoje de Manaus, ela tem em torno de 34% da sua frota sendo de motocicletas, e esse segmento, eles são os que mais morrem, evidentemente nós temos que melhorar a segurança. Nós temos que fazer com que o transporte público seja atrativo, que as pessoas possam andar, as pessoas possam utilizar diariamente o transporte coletivo. O que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se ressentem da qualidade do sistema, elas se ressentem da falta de oportunidade de utilizar o transporte urbano convencional. É necessário que Constantino Neri tenha faixa exclusiva, é necessário que nós melhoremos a segurança viária para que as carretas, que são mais de 44 mil, elas melhorem a segurança utilizando o sistema viário, fazendo o controle eletrônico, através da medição da sua tonelagem, da utilização da faixa, do horário que ela utiliza. É necessário que a gente faça sinalização nos bairros de Manaus para melhorar a segurança daquele morador que mora lá na periferia da cidade. Isso é que é importante, para que com isso eles possam utilizar o transporte urbano com mais regularidade e que é mais barato para o bolso, é mais barato para a vida. O transporte coletivo é a saída, não o transporte individual. Para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor desse um alerta para quem está em casa nos acompanhando, para falar sobre esse número, o aumento de números de carro, isso gera mais acidentes, né? E também sobre os pedestres. A pessoa que quer atravessar tem dificuldade por conta da quantidade de veículos que passam. A maioria dos carros, ônibus, motocicletas não querem parar. Qual que é o alerta, a dica que o senhor dá para essas pessoas, tanto quem vai atravessar quanto para quem está conduzindo um veículo? Eu coloco, além desse cuidado natural que o pedestre tem em relação à vida, ele precisa ser protegido. Ele precisa ter faixas de pedestre adequadas, iluminadas, sinalizadas. Não só na área central, mas na periferia. É necessário que tenha as condições. É preciso que ele tenha calçada para ele andar. Por que ele anda no meio da rua? Por que ele é atropelado no meio da rua? Por que ele é atropelado lá no Ladeirão da Morte, no bairro Santo Inês? É porque ele não tem calçada para andar, ele não tem proteção para ele. É necessário que se dê essas condições. É necessário que se sinalize na área periférica da cidade, alertando que ali é o lugar mais apropriado. Proteja a sua vida. Por quê? Porque o Código de Trânsito, o plano de mobilidade diz o que é preferencialmente na nossa cidade. É o pedestre, depois vem o usuário do ônibus, depois vem o ciclista, depois é que vem o usuário do transporte coletivo. Cuidado, respeito à vida, é importante para que a gente diminua o número de acidentes e de vítimas fatais. Seu Manuel, a gente quer agradecer a sua participação aqui, muito obrigada pelas dicas. Você que está em casa nos acompanhando, prestou atenção na dica do que o especialista de trânsito disse? Basta você seguir, gente, com orientação, com atenção. Quem for pedestre, anda por cima da calçada, não pensa em atravessar em uma avenida que não tenha faixa de pedestre. Quem está conduzindo qualquer veículo, seja ônibus, motocicleta, carro, tem que prestar atenção, até porque a gente percebe que os números de acidentes crescem aqui na cidade. Então vale a gente falar esse reforço para você, reforçar aqui sobre a importância de conduzir o veículo de forma correta e não dirigir embriagado. A maioria dos acidentes acontecem por conta de pessoas que acabam dirigindo aí embriagadas. Então fique atento nesse alerta, você seguindo as instruções que o seu Manuel falou pra gente, você vai ficar livre de perigos, de acidentes e tudo vai ocorrer bem, por um trânsito mais seguro. Alisson, eu volto com você.